Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahribe Palharim. Por favor, abra o Evangelho em Lucas capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo 39. Acharam? Tem alguém perto de você sem a palavra? Chega perto da pessoa para ela acompanhar a leitura. Diz assim: E Jesus, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Amém? Relendo o versículo 44. E posto em agonia. Essa palavra é forte, não é? Jesus em agonia. Jesus está tão aflito que ele começa a sentir essa agonia por algo que está para acontecer. Inquietação também. E posto em agonia. O que ele fez na hora da inquietação? E posto em agonia, orava mais intensamente. Algumas pessoas na hora da agonia começam a xingar, brigar, discutir, perdem a cabeça. A pessoa na hora da inquietação, na hora da aflição, ela se descontrola. Veja, e posto em agonia, para Jesus entrar em agonia, amados, aquele homem tinha uma cabeça blindada. Sabe o que é uma cabeça blindada? Podiam fazer a ofensa que quisessem, ele não perdia a paz. Podiam caluniar, mentir, podia aparecer o problema que fosse, ele não se descontrolava. Para Jesus Cristo, neste momento, ter entrado em agonia, é porque a situação realmente é grave, é gravíssima. Grave como ninguém jamais viu nesse planeta. Por isso que ele está em agonia. Mas olha como ele responde à inquietação. Olha como que ele responde à aflição. A agonia está aumentando, ele ora mais ainda. E posto em agonia, orava mais intensamente. É aquela súplica. É aquela súplica. Ele começou orando, não é? Primeiro comunicou o que ia fazer. Vocês fiquem aí que eu vou um pouquinho mais para frente orar. Ele foi orar. Começou a orar. E a sua oração virou súplica. A sua oração progrediu, porque a inquietação era muito grande. Uma coisa terrível estava para acontecer. Naquela mesma noite, dentro de horas ou talvez menos de uma hora, ele vai ser preso. Vai ser preso, vai começar a tortura, ele já sabe tudo de antemão, nada está em oculto para Jesus Cristo. E daí a inquietação, a certeza de que uma coisa não poderá ser evitada, a menos que o Pai permita. A menos que o Pai evite esta coisa. Por isso que ele ora: Pai, se for da tua vontade, passe de mim esse cálice sem que eu o beba. Mas se não for essa tua vontade, tudo bem. Mas ele está ali orando. Agora ele começa a suplicar. Porque algo está para acontecer e só Deus pode impedir. E ele responde à inquietação com mais oração. Orava intensamente. Olha, Jesus Cristo suplicou com tal intensidade que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Esse fenômeno tem paralelo na história, é comprovado pela medicina e ocorre mesmo quando uma pessoa é submetida a uma pressão extraordinária. Algo incomum
É algo que a pessoa realmente não consegue vislumbrar uma saída, não tem escape. A pressão sobe também na cabeça. A pressão de fora e a pressão de dentro. Isso acontece. É uma explosão dos microvasos capilares. Eles arrebentam. São vasinhos delicados, eles se rompem. É como se desse um derrame, um micro derrame. Aí a pessoa está suada. E Jesus está prostrado, não é? Ele está orando prostrado, ele prostrou-se, ele está com a cabeça baixada. Ele está com o rosto em terra, todo o sangue foi para a cabeça, aquilo explodiu. Os vasos capilares se romperam e ele estava suando e o sangue misturou com o suor. Então representava assim grandes gotas de sangue que escorriam até o chão. Ele ficou com a roupa banhada de sangue. Versículo 44, eu vou reler agora, e cada pessoa que está comigo aqui repete em seguida, vamos lá. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. O sangue, ele tem um poder de tingimento que é incomparável com as tintas. Uma pessoa mata outra e umas gotas de sangue respingam na sua roupa, ela lava a roupa, ela lava, mas lá na perícia está lá o sangue. A pessoa mata outra dentro do carro, o carro tem sangue lá dentro, né? Deu um tiro, deu uma facada na pessoa, pega o carro, lava, vai lá a perícia, o sangue está lá. O sangue tem um poder de tingimento incomum. Então, aqueles vasinhos capilares que se romperam, os vasinhos, né, aquelas mini veias dos bulbos capilares que se romperam, ainda que fosse um pouquinho de sangue que estivesse saindo, aquele pouquinho de sangue no suor, ele tingia tudo. Então, olhando assim, parecia que ele estava sangrando já da cabeça inteira, escorrendo até o chão. Imagine o suor, a aflição. Sabe quando dá aquela tremedeira na pessoa? Quando a pessoa está numa situação de tanto nervosismo, experimenta ir para uma delegacia sendo réu. Você vai ficar suando, a mão suando, o corpo suando. Fica numa situação estreita, que comparam você, que confrontam você, aí você vai suar, transpirar. Jesus Cristo está numa situação onde ele transpira muito e agora o seu suor foi tingido pelo rompimento dos vasos capilares, os microvasos que arrebentaram devido à pressão e corriam até o chão. Então eu leio e você repete. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aqui também tem um outro milagre acontecendo, amados. Porque Jesus Cristo iniciou o seu ministério realizando uma maravilha, transformar água em vinho. E ele está coroando o seu ministério, literalmente, porque isso ocorre na sua cabeça. Ele encerra o seu ministério, ele coroa o seu ministério com mais uma maravilha. Ele transforma suor em sangue, que escorriam até o chão. Você crê que isso aconteceu? Quem acredita? Você crê mesmo? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos aplaudir a vida do Senhor Jesus. Vamos aplaudir essa coragem, esse heroísmo, a capacidade de orar na maior dificuldade. Quando todo mundo iria correr, ele dobra os joelhos, ele se prostra diante do Pai, e ele clama, ele suplica, ele ora mais intensamente. Então vamos aplaudir o nosso líder, o nosso exemplo. Isso, diga glória, glória, glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos admirados. O Senhor Jesus é o nosso modelo. Ah, Senhor, nós queremos aprender a agir como Ele.
Vem nos ensinar pela tua santa palavra. Vem com teu Espírito agora. Tome a boca do pregador. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar. Amados, quando na França medieval os protestantes começaram a se multiplicar, havia um rei na França chamado Carlos IX. E ele, com muito ódio dos protestantes que estavam se multiplicando em plena Paris e em toda a França, o rei Carlos IX, ele fez um decreto que na noite do dia de São Bartolomeu, todos os protestantes deveriam ser mortos, assassinados. Isso não seria crime. A matança estava liberada. Os hereges poderiam ser assassinados. E aquela noite do dia de São Bartolomeu, em toda a França, foi um banho de sangue. A gritaria era imensa. Pessoas estavam sendo assassinadas nas casas, nas ruas, homens, mulheres e crianças. As ruas de quase todas as cidades da França ficaram tintas de vermelho, por causa da quantidade enorme de pessoas que estavam degoladas, esfaqueadas, decapitadas ou agonizando em poças de sangue, morrendo, gritando, agonizando. Naquela noite do dia de São Bartolomeu, podia-se ouvir em toda a França uma agonia só. Gemidos, gemidos. O cenário era terrível. Uma covardia. Pessoas desarmadas, pessoas inocentes, apenas porque professavam uma fé, estavam sendo assassinadas numa permissão oficial do rei da França, Carlos IX. E o povo sabe como é que é. O povo aproveitou, já que estamos autorizados, já que é um decreto do rei, vamos matar esses hereges. E mataram sem piedade. O clamor em toda a França correu. E os gritos também dos assassinos, as gargalhadas. Foi um inferno, foi um inferno. Aquela geração de protestantes passou por uma prova na França que talvez se compare à destruição de Jerusalém no ano 70 da era cristã. Foi algo terrível, que inclusive mudou a história da França. O rei Carlos IX achou que fez a coisa certa. Continuou governando. As ruas foram lavadas, os corpos foram sepultados em cemitérios não cristãos, separados em campos malditos, lançados em qualquer cova. Enfim, o vestígio daquela matança inominável foi completamente apagado das ruas de todas as cidades da França. Mas era impossível apagar aquilo da consciência de um rei ímpio. Nem toda a água do mundo, nem todo o detergente do mundo poderia limpar a consciência daquele rei Carlos IX. E ele começou a ficar atormentado. A cobrança por aquela matança absurda. A sua consciência começou a cobrar o seu ato de covardia, o que ele fez. E ele ficou de uma tal maneira atormentado que ele não conseguia tirar da memória as cenas que ele contemplou do seu palácio, vendo tantas pessoas em poças de sangue, agonizando, sofrendo, morrendo, gritando, pessoas de todas as idades. Aquilo se repetia na sua mente. Ele não queria pensar naquilo, mas aquilo se repetia na sua mente. Por causa disso ele foi definhando, foi ficando deprimido. 2 anos depois da noite
de São Bartolomeu, 2 anos depois, esse rei Carlos IX está para dar o último suspiro. 2 anos depois ele está num leito de enfermidade. As cenas da matança não saem da sua memória. Aquilo se repete. Ele começa a sentir tremedeira, aflição, angústia. E ele mesmo sabe que vai morrer. Ele sabe que vai morrer. E isso aumenta o seu pavor. E ele vê na memória tudo que ele tinha praticado por decreto. Simplesmente porque tinha o poder de decretar. Tudo está na sua memória. E ele começa a se afligir, começa a passar mal. E dizem os historiadores que o rei Carlos IX, antes de morrer, começou a suar muito. Começou a suar demais. E tão angustiado o rei Carlos IX ficou, que os seus vasos capilares também se romperam. E ele começou a sangrar e parecia que estava suando grandes gotas de sangue. Isso faz parte da história da França. Isso está documentado. O que levou o rei Carlos IX a sentir tamanha agonia? A consciência, o peso do seu próprio pecado. Ele não estava sentindo o peso do pecado dos seus guardas, que mataram muitos protestantes. Ele não estava sentindo o peso do pecado dos cidadãos franceses que deliberadamente tinham autorização para matarem os protestantes. Ele não estava sentindo os pecados das outras pessoas. Ele estava sentindo unicamente o seu próprio pecado. E o seu único pecado, o seu próprio pecado, foi tão pesado para ele que repetiu-se esse fenômeno das veias capilares explodirem, o seu suor também parecer grandes gotas de sangue, e ele vai dar o último suspiro com o corpo banhado de sangue, a cama banhada de sangue, o travesseiro banhado de sangue, o seu leito real todo manchado de sangue. Parecia que alguém tinha chegado ali com um bordão ou com um porrete batido muito na cabeça dele, de tanto que sangrou. A tinta, o sangue tingiu o travesseiro, o lençol, a sua cama real. Ele não aguentou o peso do seu próprio pecado. O que está acontecendo com Jesus Cristo aqui é algo mais pesado ainda. Muito mais pesado. Por quê? Porque Jesus Cristo não ordenou a matança de ninguém. Jesus Cristo não ordenou a destruição de ninguém. Jesus Cristo não proclamou nenhuma guerra santa. Pelo contrário, com muito amor ensinou o perdão 70 vezes 7 num único dia. Com muito amor ensinou, batendo na tua face direita, oferece a outra também. Com muito amor ele ensinou a caridade, o amor ao próximo, o amor a Deus. Colocou palavras nos ouvidos humanos como nunca ninguém havia ouvido antes. Curou leprosos, ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, fez paralíticos saltarem de alegria. Jesus Cristo, nos seus 3 anos e meio de atividade, ele fez muita gente feliz, ele resolveu tantos problemas, ele secou tantas lágrimas, ele libertou tantas vidas das mãos sujas de Satanás. Jesus Cristo fez tanta gente feliz, nunca praticou um pecado, nunca disse uma blasfêmia, nunca proferiu um palavrão, nunca contou uma mentira, conseguiu viver uma vida irretocável, ilibada, pura, santa, como nunca ninguém jamais teve. E ele agora, sem ter peso na própria consciência, sem ter culpa por nada, sem estar com remorso, ele entra nessa agonia. Essa agonia que o rei Carlos IX sentiu por justa causa. Jesus Cristo está sentindo não por culpa própria, mas porque ele está decidido a assumir a culpa dos pecadores. E nesse momento sobre Jesus Cristo estão recaindo todos os pecados, desde Adão até o meu, até o seu, e até das pessoas que ainda não nasceram, e até dos pecadores que ainda não pecaram amanhã. E enquanto este mundo durar,
E enquanto o sol brilhar, enquanto dia e noite haver, enquanto esse planeta continuar, Jesus Cristo está assumindo os pecados e a culpa, os remorsos, os complexos. Ele está assumindo de todos os seres humanos, de todas as raças, de todos os povos, de todas as línguas. Ele está agora recebendo esse peso. É algo tão terrível que ele recebe, que ele entra em agonia. Não apenas pela expectativa do que ocorrerá em breve, que por si só aquilo já seria motivo para fazer uma pessoa se desesperar. Mas ele sente agora o peso dos nossos pecados. Aqui no Getsemane, Jesus Cristo começa a derramar o seu sangue em favor da humanidade. A gente pensa que Jesus Cristo derramou o seu sangue só na cruz, mas aqui ele começou a derramar o seu sangue por nós. Algo inevitável vai acontecer. Jesus Cristo não está pedindo o livramento da morte, porque ele é a própria vida, ninguém pode matá-lo. Ele falou, ninguém tira a minha vida não. Jesus Cristo não está com medo de morrer. O que Jesus Cristo quer saber é se há um outro jeito, sem ser pela cruz. O que ele quer saber é se há outra maneira de se salvar o pecador, a pecadora, sem esse martírio, sem esse sofrimento. Por isso, ele orou ao Pai. E é interessante aqui a colocação no versículo 42, amados. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Se queres. Quer dizer que era possível ao Pai querer outra coisa, sim ou não? Era possível, Pai, se queres. Não é? Se queres. E não se podes. E sabe, se Deus quiser, pode-se dar outro jeito. Mas Deus não vai mudar o plano dele agora, porque isso está estabelecido desde antes da fundação do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele foi morto, segundo o livro de Apocalipse, desde antes da fundação do mundo. Como Deus chama a existência as coisas que não existem, como se elas já fossem, então ele foi morto desde antes da fundação do mundo. É um fato que já ocorreu lá antes de surgir o nosso planeta. Antes do primeiro ser humano caminhar sobre essa terra, ele já estava morto pelos pecadores. É algo tão antigo, e agora chegou o momento de materializar aquilo que no mundo espiritual já aconteceu. Mas é possível mudar. É só o Pai querer. Mas o Pai não quer. Ele poderia se revoltar. O Senhor tem coragem de fazer isso com o próprio filho? A gente, quando não consegue resolver um problema, entra em agonia e se rebela. Fica revoltado, revoltada. Ele poderia dizer, poxa, o Senhor tem condição de prover outro meio. É só o Senhor querer. E o Senhor tem coragem de fazer isso comigo, que não cometi um pecado, que só fiz o bem nesta terra. Se tem outro jeito, Pai, se o Senhor quiser, se queres, passa de mim este cálice sem que eu beba. Mas fazer uma alteração aqui e agora, no momento em que está para se cumprir no mundo material, aquilo que muito antes do planeta existir, já existia no mundo espiritual, fazer essa mudança agora seria impraticável, seria impossível. Impossível fazer essa mudança. Seria a mesma coisa que a gente querer mudar a história de um país, voltar no passado, alterar os acontecimentos. Seria mais ou menos isso. Deus pode. Pode ou não pode? Pode. Mas Deus quer? Não. Se queres, passe de mim este cálice sem que eu beba. E ele está recebendo uma resposta do Pai. O anjo que veio do céu, um mensageiro de Deus. Aliás, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Vem um mensageiro do céu, e ele ali prostrado no Getsemane, o rosto tinto de vermelho, a sua roupa, a sua túnica banhada de sangue, o suor em todo o corpo, está suando, está tremendo.
Está orando mais intensamente ainda. Os pecados que ele está recebendo não lhe pertencem. O remorso e a aflição que ele está sentindo não é por sua própria culpa. Então, naquele momento de agonia, ele ora mais intensamente, mais intensamente. Pai, se queres, passa de mim este cálice. E o mensageiro de Deus vem. Eu imagino o anjo de Deus colocando assim a mão no ombro de Jesus Cristo, se doendo junto com Ele, se afligindo junto com Ele, e dizendo ao Senhor: fui enviado para dizer, não há outro jeito, não há outra maneira de se salvar a humanidade. Não é possível que pecadores sejam salvos, a não ser com o seu sangue puro. Tu és o único que nunca cometeu pecado. Somente o teu sangue sem pecado é que pode lavar o sangue de todos os pecadores, não só os da presente era, mas até os do futuro. Eu imagino o anjo dizendo isso. O Pai não quer, e não tem outro jeito. A cruz já está programada. O caminho já está traçado. Você vai percorrer até lá, porque tu és o único Salvador da humanidade. Tu vais morrer por toda a humanidade, mas aquele que acreditar no seu sacrifício não passará pela morte, mas terá a vida eterna. Jesus Cristo avançou naquele momento, porque não havia para a humanidade outra esperança. Daí se dizer Jesus a única esperança. A única esperança. Daí se dizer Jesus o único Salvador. O Pai podia perfeitamente liberar o filho. Não, meu filho, eu estava fazendo com você o que eu fiz com Abraão. Eu falei para o Abraão me sacrificar o Isaac, mas na hora H eu impedi. Eu estava fazendo com você o que eu fiz com Abraão e com Isaac. Não precisa morrer na cruz não, já dei outro jeito, fique tranquilo. Mas acontece que para Abraão e para Isaac, Deus preparou um cordeiro. Quando o anjo segurou a mão de Abraão e disse: não mate o seu filho, ele olhou para trás para ver de onde vinha a voz, e tinha um cordeiro lá atrás. Aquele cordeiro já era a figura de Jesus Cristo. Para Abraão, um ser humano mortal, para Isaac, outro mortal, Deus tinha preparado o cordeiro. Mas para Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor preparou a cruz. E é para a cruz que Ele vai provocar a nossa redenção. É naquela cruz que Ele vai finalmente liberar o restante do sangue que está retido no seu corpo. Até a última gota, para que eu e você hoje sejamos salvos. Jesus Cristo padeceu por nós e não foi em vão. E a pessoa que ouve a palavra e compreende o sacrifício de Jesus não pode ficar indiferente a tanto sofrimento. Sofrimento sem justificativa, não sem causa. A causa éramos nós. Mas Jesus Cristo não tinha culpa para passar por aquilo. O rei Carlos IX, ele devia ter explodido, não devia ter só sangrado. Porque ele realmente tinha motivos para viver aquele tormento na consciência e suar sangue. Mas Jesus Cristo não tinha culpa nenhuma, como vai ficar demonstrado por várias testemunhas e pela absolvição em todos os seus julgamentos. Mas mesmo assim, Ele vai ser crucificado e morto, e todo o seu sangue, ainda que Jesus Cristo já tenha perdido muito sangue nos açoites, na tortura, Ele vai acabar derramando o restante ali na cruz, até ficar com seu corpo totalmente seco, sem nenhuma gota de sangue. O que torna Jesus Cristo tão especial é que Ele se esvaziou inteiramente por nós, foi obediente até a morte e morte de cruz. O que torna Jesus Cristo tão único na história da humanidade e que nos dá certeza que Ele é o único Salvador, é que o seu cadáver, sem nenhuma gota de sangue, foi colocado na sepultura.
O que torna Jesus tão especial é que mesmo estando há 3 dias morto, e mesmo não tendo nenhuma gota de sangue no seu corpo, Jesus Cristo saiu da sepultura vivo pelo poder de Deus. O que torna Jesus tão especial é que em toda a terra e em todo o céu, não há uma criatura igual a Ele. Veja só. Não há ninguém igual a Ele. Primeiro, aqui na terra só existem humanos de carne, ossos e sangue. Lá na glória só existem criaturas espirituais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, os salvos que estão lá no paraíso e o próprio Deus. Mas entre esses 2 mundos, o material e espiritual, existe uma pessoa assentada lá na glória, única em todo o universo. Tem um corpo igual ao nosso, é de carne e é de osso, mas Ele está vivo, mesmo sem nenhuma gota de sangue no seu corpo, porque o seu sangue foi doado por nós, o seu sangue foi entregue por nós, desde o Getsemane, através das torturas e na cruz do Calvário, Ele se desmanchou por nós. Imagine você olhar uma pessoa viva, perfeita, com marcas, com cicatrizes, mas se você tentar tirar uma gota de sangue do seu corpo, ele não tem sangue. Sabe por que ele não tem sangue? Porque está escrito na palavra que o sangue, a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Jesus Cristo ressuscitou com o mesmo corpo. Jesus Cristo ressuscitou com a mesma carne. Ele mesmo morreu na cruz. Ele ressuscitou com aquele mesmo corpo, carne e ossos, conforme Ele disse aos discípulos aterrorizados. Vocês pensam que eu sou um fantasma? Tocai e me vede. Um fantasma não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Jesus Cristo teve o seu corpo glorificado e subiu ao céu. Naquela ascensão gloriosa, Jesus Cristo subiu ao céu sem nenhuma gota de sangue, e a sua carne foi glorificada. Jesus Cristo é de carne, é de ossos, mas o seu corpo foi glorificado. É mais ou menos isso que vai acontecer com nós no dia do arrebatamento. Os mortos estão mortos e o sangue já era, não é? O sangue já virou pó. Mas quando a trombeta tocar, as sepulturas nos cemitérios irão se abrir, e os que morreram em Cristo irão ressuscitar, com um corpo glorificado igual ao do Senhor Jesus, um corpo majestoso, glorioso, mas sem nenhuma gota de sangue também. Nós vamos ser transportados até as nuvens dos céus, para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e aqueles que estiverem vivos, diz a palavra, nós seremos transformados à semelhança do Senhor Jesus. O nosso corpo vai ser glorificado, seremos arrebatados no abrir e piscar de olhos, e iremos encontrar o Senhor Jesus nos ares. Aí você vai ver, Ele é o único, Ele é o único, e nós semelhantes a Ele. Ele é o único que não tem sangue no corpo, mas está vivo, por toda a eternidade. Onde nós encontramos o sangue do Senhor Jesus hoje? Nós encontramos na cruz do Calvário pela fé. Porque Jesus, na noite de quinta-feira, Ele pegou o cálice que continha o vinho, e Ele disse para os discípulos: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por muitos. Ele declarou isso. E ao usar o verbo nesta conjugação, este é o meu sangue que é derramado por vós, ali está um verbo composto. O verbo é está no presente. O derramado é a forma infinitiva do verbo, ou seja, a forma infinita do verbo. Então o sangue de Jesus Cristo que Ele verteu na cruz do Calvário é um sacrifício infinito que vai durar por toda a eternidade. Hoje eu e você somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Não o sangue que está lá no trono de Deus, mas o sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Este sangue tem poder, este sangue glorioso, não tem outro jeito. É este sangue que te purifica de todo pecado. Este sangue apaga todas as tuas transgressões e apaga todas as tuas iniquidades. Vamos ficar de pé. Ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Ele orando ao Pai, Ele falou assim: Pai, chegou a hora, glorifica ao teu Filho como eu te glorifiquei
aqui na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E a tua obra é esta: que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a obra de Deus. Este foi o plano de Deus. Por isso que não tinha outro jeito. Olha só, exclusividade. Pai, se queres, passe de mim este cálice. Deus podia falar: pode deixar. Estou chamando Maomé, estou chamando Buda, estou chamando Confúcio, estou chamando Kardec. Pode deixar, meu filho. Mas na oração que ele fez ficou claro que Deus não quis qualquer outra pessoa. Ficou claro: Pai, e a tua obra é esta: que conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tem outro jeito? Deus poderia dar se quisesse, mas a obra de Deus, a vontade de Deus foi esta: não há outro Deus e não há outro Salvador a não ser o Senhor Jesus. Por isso agora, toda pessoa que compreende isso e entrega a vida para Jesus, esta pessoa é salva pelo sangue de Jesus. Ele é o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo de Deus, e Ele é o Verbo no presente, e é o Verbo infinito, no infinitivo. Aquela conjugação que faz com que o sangue derramado de Jesus continue tendo o mesmo poder hoje como teve há 2000 anos atrás. Esse é o meu sangue, que é derramado por muitos. Por muitos, não por todos. Isso me aflige muito. Ainda que Ele tinha derramado o sangue por toda a humanidade, não são todos que querem, não é? Há pessoas que preferem outro caminho, porque se elas preferissem Jesus Cristo, iriam comer a carne e beber o sangue do Senhor. No budismo não há santa ceia. No kardecismo não há santa ceia. No islamismo não há santa ceia. Nós estamos citando aqui algumas religiões que converteram 2/3 da humanidade. 2/3 da humanidade diz: não, de jeito nenhum. Não queremos a carne e o sangue de Cristo. Preferimos Buda, Maomé, Kardec. Religiões que não tomam a Santa Ceia. Mas na noite de quinta-feira, ele declarou estas duas verdades: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por muitos, é derramado, presente infinitivo, o verbo nunca termina, dizendo que a sua ação continua através da posteridade dos séculos, é para sempre, eternamente. Esse é meu sangue que é derramado por vós, por muitos, para a remissão dos pecados. E a outra declaração na mesma noite que ele fez na oração: Pai, eu consumei a obra que me deste a fazer, e a tua obra é esta. Por isso que eu tenho que ir para a cruz, que conheço a ti só como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não tem outro jeito. Esta é a obra de Deus, e esta é a glória do Senhor Jesus. Esse é o privilégio do Senhor. Esses 2/3 da população da terra nós temos que tentar converter. Nós temos que chegar para o budista, para o muçulmano, para o espírita. Nós temos que chegar para eles e falar da importância da carne e do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, da ação expiatória da morte de Jesus Cristo, da validade eterna desse sacrifício. Nós temos que procurar esses 2/3 da humanidade aí que não quer Jesus, que prefere Buda, Maomé, Confúcio e Kardec. Nós temos que falar de Jesus para eles. Mas se eles não quiserem, isso não importa também. Não vai alterar a situação de Jesus Cristo, porque um dia chegará em que todos os povos da terra, de todas as religiões, de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos, todos, de todas as épocas, irão comparecer diante do trono branco de Deus.
contemplarão o grande trono e verão que naquele trono está o Salvador, o único Salvador da humanidade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós temos que pregar, mas se eles vão aceitar ou não, isso é questão pessoal. Quer continuar com a sua religião? Continue, mas saiba você que a obra de Deus é esta: só existe um único Deus e só existe um único Salvador. Esta é a obra de Deus. Tivesse outra obra de Deus, eu mesmo ficaria mais tranquilo, não me preocuparia tanto com o macumbeiro, com o feiticeiro, não me preocuparia tanto com o kardecista, com o maometano, eu não me preocuparia tanto aí, né, com os chineses, com os budistas, não me preocuparia não. Se a obra de Deus tivesse outros caminhos, se outros caminhos levassem a Deus, a gente ficaria tranquilo. Mas a obra de Deus é esta, a obra de Deus é esta, a obra de Deus é esta: que conheçam a ti só como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa obra de Deus não muda. Um dia todos verão isso. Até aqueles que crucificaram Jesus verão isso. Nós estamos aqui na terra. A palavra está sendo pregada. A pessoa que crê e toma posse e entrega a vida para Jesus, ela é resgatada pelo poder do sacrifício de Jesus Cristo. O sangue de Jesus produz resultado na vida desta pessoa. Então eu vou fazer um convite agora, amado, amada. Eu vou fazer um convite para que você entregue sua vida para Jesus. Se quiser, lógico. Quantos aqui, ouvindo esta palavra, querem receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão assim bem alto. Todos que querem, eu quero. Todos que querem, ergam as mãos. E os que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares, por favor, e venham aqui para frente. Dá um jeito de chegar aqui na frente. Vem para cá. Venha o mais rápido possível. E eu quero aproveitar e chamar aqui na frente aquelas pessoas que conhecem a palavra, conhecem, já sabem como é, mas que por causa das aflições, das inquietações, das angústias, acabaram num determinado momento afastando-se da presença do Senhor, não indo mais à igreja, não tomando mais a Santa Ceia. Pessoas que, devido à agonia, à angústia, se rebelaram, se revoltaram e se afastaram. Mas que não adianta, são pessoas de Deus. São pessoas que têm uma alma já resgatada, mas que por enquanto está aprisionada. E a alma está suspirando, dizendo: volta para Jesus, vamos para a igreja. Estamos falando agora com os desviados, com as desviadas, com as pessoas que estão sem igreja. Eu não sei se você se afastou sozinho ou se te afastaram. Isso não é importante agora. O importante é que você está tendo a oportunidade de receber uma restauração poderosa na sua vida espiritual. Receber uma restauração e uma purificação total pelo poderoso sangue de Jesus. Se você se afastou e a sua alma está aflita dentro de você e você quer voltar, então saia do seu lugar. Venha aqui para frente, venha. Vamos acabar com essa inquietude. Vamos acabar com essa aflição na tua vida. Quando a gente está em agonia, o Senhor Jesus orou. Quando a gente está em agonia, Ele orou por nós. E Ele ensinou: em agonia, ore. Em aflição, ore. Vem aqui para frente. Hoje nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor Jesus. E alguém poderia dizer: não vou tomar Santa Ceia não, porque eu não estou bem espiritualmente. Para que você vai voltar para casa na mesma situação? Se hoje Deus quer fazer uma obra completa de restauração, por que você vai recusar esta dádiva que Ele entregou a você com tanto sacrifício? Tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Pegue o cálice, beba. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós.
E para chegar a fazer essa oferta para você, ele padeceu tanto injustamente. Como é que você vai abrir mão desse privilégio? Como voltar para casa sem tomar a Santa Ceia? Pastor, é que eu não estou me sentindo preparada para isto. Novamente você está se colocando como dono da sua própria vida. Você tem que colocar a tua vida no altar de Deus, reconhecer que Ele é o teu Senhor e deixar o Espírito Santo de Deus fazer a obra na tua vida. Se você não tomar a Santa Ceia hoje, já tendo sido batizado nas águas, significa que você está no controle da sua própria vida e não está deixando o Senhor fazer a obra que Ele deseja. Se você hoje quer se consertar, ter a sua vida restaurada, pedir perdão para participar da Santa Ceia com a consciência tranquila, vem aqui para frente também em nome do Senhor Jesus. Vem para cá, todos que quiserem. Pastor, eu quero. Para participar sem nenhum remorso, para participar sem nenhuma agonia, para participar sem nenhuma culpa. Vem aqui para frente e vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem correndo, vem para cá. Você que está ouvindo pelo rádio, você quer entregar a vida para Jesus, você quer voltar para Jesus, então se ajoelhe ao lado do teu rádio, nós vamos orar. Vou pedir a cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, que se ajoelhe também, você que está diante do altar. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem, o Espírito Santo de Deus falou com você, que você quer entregar a vida para Jesus, ou quer voltar para Jesus, não precisa parar o veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar agora. Cada pessoa que está de joelhos comigo aqui na sede do Rio de Janeiro, coloque a mão direita sobre o coração. Ore com fé, ore comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, a tua palavra me confortou, me ensinou, me deu esperança, aumentou a minha fé e me mostrou o caminho. Só existe um Salvador, a quem eu recebo com todo o meu coração, o meu Senhor Jesus. E eu creio, meu Pai, que não há outro Deus além de Ti, e que através do Teu Filho Jesus eu vou contemplar a Tua glória por toda a eternidade. Meu Pai bendito, pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício na cruz, me purifica agora de toda iniquidade, de toda maldade. Retira de mim tudo que não te agrada. Retira os meus vícios, retira o que me aflige, me dá a tua paz, perdoa os meus pecados. Me dá agora, Senhor, a alegria da minha salvação, confirmando o meu nome no teu santo livro. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro, de onde eu peço que o meu nome jamais seja arriscado. Em nome de Jesus, o meu único Salvador, para sempre. Amém. Continue em espírito. Deixa eu orar por você agora. Toda a igreja estende a mão direita na direção das pessoas ajoelhadas. Vamos orar por elas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, nós estamos orando a Ti por cada uma destas vidas, apresentando ao Senhor estas pessoas que decidiram abraçar a Tua obra. E a Tua obra é esta: o Senhor é o único Deus verdadeiro e o Teu Filho Jesus é o único Salvador. A partir de agora, meu Deus, esta pessoa te pertence. Vem com o Teu Espírito Santo sobre ela e restaura toda a sua vida. Liberta de todo vício que atrapalha, cura todas as suas enfermidades. Dá paz a esta pessoa. Dá para ela a alegria da Tua salvação. Meu Deus, eu estou pedindo por cada pessoa que tomou a decisão de Te receber como único Salvador. Confirme a bênção agora, Pai, sobre o Teu servo, sobre a Tua serva. Em nome do Senhor Jesus, o nosso único Salvador, é o que nós pedimos
e já te agradecemos. Assim seja feito. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode ficar de pé no seu lugar. Isso. E com alegria vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.